Ei, coisinha, vá devagar, viu? Novela ou reality show? Reality show. Cada brasileiro ou brasileira Devagar. Samba, canção ou sleep? será e deverá ser um fiscal dos preços. Samba canção. Mas eu sou uma leitora de fragmentos, eu sou uma escritora de fragmentos, e geralmente me vêm as ideias, assim, me vêm frases, sabe? Não me vêm ideias. Eu sinto que eu escrevo mais linguagem do que enredo, sabe? E ler os modernistas me deixou ainda com mais clareza disso, né? Porque eles são grandes frasistas, né? Esse texto, ele é o texto que abre, né, o livro Oswald Pede a Tarsila que Lave Suas Cuecas, que é um livro que eu escrevi para ser um diálogo irônico e sarcástico e contemporâneo, né, século XXI, com a Semana da Arte Moderna. Né? Eu escrevi para um edital do Ministério da Cultura, Descanse em Paz, Ministério da Cultura, você foi assassinado, né, pelo atual presidente da República, só que esse foi, eu creio, o último prêmio que o Ministério da Cultura fez antes dele ser degolado, né? Então foi um edital que era sobre a Semana da 100 anos, né, da Semana da Arte Moderna, que ainda nem chegaram, né? Eu acho que o pessoal sentiu que quando ele assumisse, sei lá o que ia acontecer com o Ministério, né? E falou, não, vamos fazer esse edital logo. E aí foi 2018. Eu acho que eu quis escolher ele porque eu acho que é um dos textos mais importantes que eu já escrevi para eu entender a minha estética. Bom, é muito difícil, eu acho que é muito difícil a gente tentar resumir a nossa estética, né, em alguma coisa, mas eu vi esse prefácio como um desafio mesmo de tentar explicar em uma linguagem que é literária, mas também tem essa coisa do paratexto, né? Porque o prefácio, ele faz parte do livro de literatura, mas ele é como se fosse um convite à leitura. Eu escrevi como se fosse um poema, eu escrevi como eu escrevo poemas, mas é um paratexto, né? Que faz parte aí de uma edição do livro, né? Então eu fiquei pensando como expressar a minha ideia para esse livro, porque foi um livro que eu tentei fazer o seguinte, né? Os modernistas, eles foram antropofágicos, eles comeram tudo que veio antes, eles comeram a cultura estrangeira para criar algo que eles pensavam ser genuinamente brasileiro. Ok, então para isso eles cagaram na cabeça dos clássicos. O Oswald pega lá a carta do Pero Vaz de Caminha e brinca com ela, eles pegam os poemas dos românticos, né? Minha terra tem palmeiras, vira Minha terra tem palmares, e eles meio que são iconoclastas em relação aos clássicos, e eles não estão nem aí, eles fazem os poemas piada e a ironia e tal. E aí, quando eu estava lendo a Pauliceia, né, o prefácio interessantíssimo, tem uma citação do Mário em que ele diz o seguinte: que tal? Não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo isto que construí. E eu li aquilo como se ele tivesse assim me autorizando a destruir o que eles fizeram, sabe? Porque de certa forma eu penso que o modernismo ele é esse movimento que transgrediu e tentou desconstruir ou destruir e depois construir outra coisa para realmente abalar as estruturas da literatura naquele momento. Só que aí a gente corta para 100 anos depois, hoje. E aí esses caras que eram contra os clássicos, eles viraram os clássicos. Eu vou usar o modus operandi deles, eu vou desrespeitar os clássicos, só que agora os clássicos são eles. Eu vou tirar a roupa deles, eu vou lavar a roupa suja deles, né? Daí a ideia de Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas, né? Porque ele cagou na calça. E aí a minha ideia é muito isso de criticar o modernismo com esses 100 anos de diferença, de maneira a tentar falar de alguns temas que às vezes a academia não fala, porque está muito ocupada chupando o pau deles, e os leitores também não falam porque a gente ainda está muito inebriado, né? Então, por exemplo, um assunto que eu toquei muito no meu livro
e que é pouquíssimo falado, é sobre a branquitude dos modernistas e a minha própria branquitude, né? Porque quando eles vêm com essa ideia, né, nossa, nós vamos fazer uma identidade nacional, e aí eles vão lá e resgatam o herói original, né, que já foi uma proposta estética do romantismo, só que eles vão fazer de uma maneira mais irônica. Então o Mário de Andrade faz o Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter, que é essa figura, né, que representa o indígena de uma maneira super irônica, super sarcástica, super desconstruída. E tudo bem, o Mário, ele pesquisou, né, ele sabia, conhecia as línguas indígenas, ele tem toda uma pesquisa enorme sobre cultura popular. Só que quando a gente considera, né, esse contexto, principalmente desse modernismo paulista, que isso é importante dizer também, né, foram vários modernismos, aqui eu estou dialogando com o modernismo paulista, mas tiveram vários, aqui em Minas teve. Só que aí, quando a gente considera esses grandes nomes, em sua maioria eles são homens brancos, paulistas, ricos, que tiveram uma formação clássica na Europa. E eu sinto, lendo eles, né, com esses 100 anos de diferença, que eles esqueceram que eles eram brancos, ou eles preferiram ignorar esse fato. Então, eles sempre escreveram muito sobre a herança indígena, sobre a herança afro-brasileira, o que é ótimo, e naquela época foi realmente um impacto, né? Porque se a gente for comparar eles com os parnasianos que escreviam poucos anos antes, é assim, é um abismo de diferença, né? Nem parece que são poemas da mesma época. Só que hoje em dia, nós não estamos mais nesse momento, nós estamos no século XXI. E eu sou uma poeta branca. Eu não posso escrever sobre o Brasil desconsiderando que tem sangue nas minhas mãos, desconsiderando que os meus ancestrais são brancos, vieram da Europa, né? Metade dos meus ancestrais vieram da Espanha, metade vieram do Oriente Médio, mas quando eu sou lida socialmente, eu sou lida como uma mulher branca. E por isso eu tenho muitos privilégios, inclusive dentro do meio literário, né? Então, eu não me sentiria confortável escrevendo um livro sobre a identidade nacional se eu não tocasse nessa ferida. Tanto a branquitude quanto a masculinidade, né, que é o tema central do livro, né, como o próprio título diz, essa ideia de uma literatura masculina, né, essa ideia de homens que escrevem, se acham os donos da história, de maneira que eles não se veem como seres subjetivos, né? Então eu não tenho subjetividade, eu sou o ser neutro, eu escrevo do ponto de vista neutro, só que não. Eles não são neutros, eles são homens, eles são brancos, eles são heterossexuais, eles são... Quer dizer, o Mário é outra história, né? Porque o Mário era gay, e tem até toda uma discussão sobre, né, qual que é a cor do Mário, que tem gente que fala que ele não é branco, que ele é mulato, enfim, tem toda uma discussão sobre isso, mas em sua maioria, né, são homens ali dentro do status quo do privilégio, né? E eu tava, né, eu tinha relido todas essas obras, as grandes obras, né, dos modernistas lá de São Paulo, e aí reli, né, a Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, que ele começa a Pauliceia com, para mim, um dos grandes textos, né, do modernismo, que é o prefácio interessantíssimo. Já começa falando, leitor, está fundado o desvairismo. E aí ele vai falando, trazendo o que seria esse desvairismo bem típico, né, do modernismo paulista, dessa meio que loucura, né? Ai, nós vamos mudar tudo, nós vamos escrever a língua do povo, a língua úmida, né? Eu quero cantar o Brasil, eu quero que o Brasil corte os laços com a Europa e tudo mais. E aí ele faz esse texto que é muito genial. E aí eu falei, vou fazer um prefácio também. Eu tava na casa da minha amiga, Laura Gomes. Beijo, Laura, se você estiver ouvindo. Eu tava assim, Laura, eu preciso escrever um prefácio, não sei o quê, mas eu também não sei e tal, eu tô com umas ideias, mas sei lá. Ela falou assim, não, amiga, calma, vai dar tudo certo. Aí ela passou um café. Lilian, esse café que Laura Gomes passou, eu já falei com ela, abençoado seja, porque ele me deixou doidona, assim, eu fiquei doida de café. Eu falei, o que se colocou nesse café? Assim, me deu uma energia, sei lá o que deu aquele café. E aí eu sentei na mesa da sala dela e falei assim, Laura, me dá um tempo que eu preciso escrever, que me veio esse café me deu as ideias, assim. Que louco isso, né? Que logo o café, né, que tem toda uma simbologia em torno do café, né, que é esse produto colonial, que o Mário também tem vários poemas sobre café. E aí eu tomei café, fiquei doidona de café, chapadona de café.
e fui escrever o prefácio. Menos interessantíssimo. E aí eu achei aqui no meu caderno da época, eu escrevi ele dia 3/10 de 2019. O lançamento do livro ia ser dia 31/10. Então, assim, eu já estava no limite, né? Para o meu editor já estava assim, Bruna, vamos, me manda logo, filha, que a gente precisa fechar esse livro. E aí eu falei, não, vou mandar. E louca, pensando o que eu vou escrever. E aí esse café me deu o gás, e aí eu escrevi essa primeira versão na mesa da sala da minha amiga Laura Gomes, chapada de café. Mais pra frente eu coloquei assim, entre parênteses, meme, inserir meme. Aí eu não sabia qual meme. Aí depois eu ia colocando. Aí depois mais pra frente assim, adicionar tentar, adicionar. Aí uma coisa assim, Aí onde está o Aí eu preciso achar. Aí depois adicionar trecho do discurso do Sarney na Academia Brasileira de Letras. Adicionar print do Twitter. E aí eu colocando assim, o que eu... E aí achei, infos, alcance. A minha dissertação, com sorte, será lida por 5 pessoas, minha orientadora, a revisora e a banca. 2. Numa terra radiosa vive um povo triste, disse o Paulo. Independência ou morte, disse o Pedro. Pedro e Paulo Machado. E aí, assim, colocando esses comentários. E aí, claro que essa é só a primeira versão, né, que eu achei aqui. Depois eu passei pro computador. Depois já, né, sóbria, depois da onda do café. Eu sou uma escritora de pensar muito e escrever quando aquele pensamento já estiver mais maduro, sabe? Então, assim, eu cheguei esse dia na casa da minha amiga com esse prazo, né, para escrever, mas a ideia do prefácio já estava na minha cabeça há muitos meses, sabe? Eu já estava pensando assim, eu quero escrever um texto introdutório, eu quero meio que pegar um pouco na mão do leitor e falar assim, olha, essa é a proposta, né? Seja bem-vindo, entre, querido, querido. Então, esse texto ele já estava nascendo na minha cabeça. Quando eu sentei e escrevi, é porque aquilo já estava, né? Assim, inclusive trechos desse prefácio eu fui buscar no meu Twitter, porque eu estava, né, nesses últimos meses antes de uma publicação de um livro, a gente fica pensando no livro o dia inteiro, né? A gente sonha com o livro, a gente relê o livro eternas vezes para ver se acha algum erro, para ver se eu quero mudar alguma coisa. E às vezes eu tweetava algumas coisas, né? Por exemplo, tem um trecho desse prefácio que eu amo, que eu tuitei e as pessoas riram muito, que foi um dos meus versos preferidos da poesia brasileira é do Casimiro. Minha alma é triste como a rola aflita. Na adolescência eu ficava chateada demais. Hoje leio isso e só vejo a conotação sexual. Esse foi o tweet. Aí eu copiei e colei isso no prefácio e adicionei. E continuo achando lindo comparar tristeza com um pau aflito. Uma apoteose da identidade nacional. Tristes, mas com tesão. Eu acho que esse é um dos meus trechos preferidos desse prefácio, né? Então, assim, ele surgiu nessa tarde, né, em que eu estava chapada de café, mas ele já estava dentro de mim há muito tempo. Tenho uma confissão a fazer. Eu tinha um outro prefácio escrito para fazer esse livro, que chamava Memes, Fake News e uma Cultura em Colapso. Isso seria a minha primeira ideia desse prefácio. E ele foi um prefácio um pouco mais acadêmico, né? Eu começava falando, né, assim como os modernistas de 22, eu acredito na democratização da cultura e no seu acesso irrestrito pelo povo. Não acredito nisso só como escritora, mas sobretudo como pesquisadora e professora, E aí eu comecei a falar do Twitter, aí comecei a falar de como que eu podia usar os fios e os memes para divulgar. Isso tudo que eu acabei de te falar, né, eu escrevi. Só que aí eu fui lendo isso e falando assim, gente, isso não tem nada a ver, essa linguagem, né? Eu quero fazer uma coisa mais de zoeira mesmo, mais poética, né? Usando essa linguagem mais fragmentada. Então a ideia sempre teve aí. O que eu acho que eu demorei a achar, que eu achei graças ao impulso do café, foi o tom desse texto, foi essa linguagem mais louca, né, e mais fragmentada, assim como o Twitter, né? A coisa de tentar simplificar esse texto mais acadêmico e ao mesmo tempo literarizá-lo, fazer ele de uma forma mais literária. Algumas coisas eu já tinha escrito, né, algumas semanas antes no Twitter, que eu fui catando, copiando e colando. Então, assim, esse
prefácio, ele acabou que o processo dele foi uma colagem de mim mesma, porque eu fiz essa primeira versão e aí eu fui recheando ele com alguns tweets que eu achava que tinham a ver e algumas anotações perdidas também no meu diário, algumas citações do Mário de Andrade, o discurso do Sarney na Academia Brasileira de Letras, que é ridículo, né? Eu falei, não, eu preciso colocar isso, né? E depois eu sempre reviso muito, né? Eu sou muito louca com revisão, porque eu sou revisora também, sou preparadora, e eu não gosto que saia nenhum erro. Claro que sempre sai, né? Sempre acaba saindo um ou outro erro, mas assim, eu reviso muito e fiquei pensando muito em como fazer isso, né? E aí uma das minhas escolhas também para esse texto foi só chamar esses homens com os seus nomes e não com os seus sobrenomes. Eu falo Joaquim em vez de falar Machado de Assis, eu falo Casimiro em vez de falar Casimiro de Abreu, eu falo Paulo em vez de falar Paulo Prado. Isso também é um pouco dessa proposta, né, de chamar os homens pelos seus nomes, né? Lembrar que eles são homens, lembrar que eles são humanos e não esses mitos, né? Eu sinto que quando a gente chama o Drummond de Drummond, ele não é um homem, ele é um mito. Quando a gente chama o Drummond de Carlos, de repente ele tem identidade, ele tem cu, ele faz xixi, ele caga, ele tem que declarar imposto de renda. Me interessa muito realmente tirar, ir na cueca, né, desses caras. Eu vou chamar eles pelo nome deles e não pelo sobrenome, não pelo mito, né? Tem vários poemas que têm essa linguagem da internet, que misturam essas referências mais eruditas com as referências da cultura pop, né? A Lady Gaga, a Anitta aparece, né? A Anitta e a Anitta Malfatti, né? Tem toda uma brincadeira com isso. O Lobão e o Monteiro Lobato. O Alexandre Frota aparece também no Twitter, no livro, né? Como um personagem importante. Então, assim, eu não consigo escrever sem falar disso, porque isso me atravessa como uma cidadã do século XXI que sou. Oh my gosh, guys, this is so cool. This means a lot to me. Eu sou uma poeta do meu tempo, né? E eu escrevo o meu tempo. E eu não vejo sentido em escrever o meu tempo se eu não considero essas coisas que fazem tão parte do meu dia a dia. Fiz um tweet sobre a Semana da Arte Moderna, comparando com o VMA de 2010, quando a Lady Gaga entrou vestida de carne, e a plateia ficou chocada, né? E aí eu fiz essa brincadeira, isso é os modernistas de 22 na semana e o Monteiro Lobato na plateia. E aí viralizou, assim, e eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, nossa, Bruna, agora eu entendi a matéria da minha escola, nunca tinha entendido o modernismo, agora com essa metáfora que você fez, essa analogia, eu entendi. O Borges, ele fala, né, quando que a gente publica um livro? Quando a gente não aguenta mais ficar mudando, a gente tá cansado, e aí a gente passa o pepino pro leitor, né, foda-se, agora o texto é seu, você faz o que você quiser com ele. Eu acho que, assim, esse texto, eu também escolhi ele porque eu vejo ele como um texto bem aparadinho, assim. Quando eu escrevi, eu cortei várias coisas da versão inicial e adicionei outras, porque eu sou um pouco meio louca com essa coisa da concisão, né? Eu sempre penso que em todos os textos que eu escrevo, tudo, absolutamente tudo, qualquer conjunção, qualquer vírgula, qualquer ponto, tem que estar ali porque precisa estar ali. Então, todas as frases desse prefácio, elas estão ali porque no momento que eu escrevi, eu pensava que elas eram essenciais para o que eu queria dizer. Bom, eu sou a Bruna Calil Otero, sou escritora, pesquisadora, professora, performer, produtora cultural, né? Porque artista nesse país, se não tiver outras profissões, está lascado. Então eu tenho várias, sofro em todas, sou intensa em todas e não ganho dinheiro em todas, infelizmente. Mas é isso, sou autora de Oswald Pede a Tarsila que Lave Suas Cuecas, que é o livro que tem este poema que estamos discutindo, este texto. Foi um livro premiado pelo Ministério da Cultura. Tem outros livros de poesia, livros de ficção, organizei livros de ensaio. E sou uma mulher acadêmica, tenho mestrado, vou começar o doutorado agora. E acho que a academia e a literatura andam juntas, sim. E a gente pode abordar tudo isso de uma maneira
leve e engraçada e irônica e sarcástica. Prefácio menos interessantíssimo. 2022. Um século. AC, DC. Antes e depois do canibalismo. A democratização da cultura tão sonhada e ainda distante. O mundo na palma da mão, ao alcance dos dedos, para alguns somente. 280 caracteres, um clique. Memes, palavra derivada da clássica mimesis, conceito da teoria literária que discute a complexidade de representação entre realidade e ficção. Memes, imitação, repetição infinita das sacadas humorísticas, boneca russa, expressão da identidade cultural do brasileiro, um povo tragicômico que ama fazer piada da própria desgraça. Uma terra radiosa vive um povo triste, disse o Paulo. Independência ou morte, disse o Pedro. A diferença única entre eles dizia respeito à significação da reforma, que para Pedro era um ato de justiça e para Paulo era o início da revolução, disse o Joaquim. Um dos meus versos preferidos da poesia brasileira é do Casimiro. Minha alma é triste como a rola aflita. Na adolescência eu ficava chateada demais. Hoje leio isso e só vejo a conotação sexual. E continuo achando lindo comparar tristeza com o pau aflito. Uma apoteose da identidade nacional. Tristes, mas com tesão. Twitter. Casa dos memes, casas dos fios, esse desenrolar de tweets consecutivos. Ariadnes. Fazer das redes sociais um espaço de discussão, reflexão e contemplação. Os modernistas de 22 chegando na Semana da Arte Moderna, Lady Gaga em 2010, vestida de carne, a plateia com Monteiro Lobato e amigos, a plateia do VMA chocada com Lady Gaga. Comer Lady Gaga no VMA e vomitar a polêmica de 22. A compreensão histórica das vanguardas como rupturas que incomodam, portanto, tendem a causar reações negativas. Vanguarda. Termo militar que se refere às primeiras tropas de um exército, também quem apanha as primeiras porradas. Teatro Municipal 1922. Tomatadas e vaias. VMA 2010. Choque e nojo. Monteiro Lobato está para Justin Bieber, assim como Brás Cubas está para o Congresso Nacional. Branco, burro, infantil e masculino. Estatísticas do tweet. Impressões. 479.692 vezes que as pessoas viram esse tweet no Twitter. A minha dissertação, com sorte, será lida por 5 pessoas. Minha orientadora, a revisora e a banca. Expulsar os deuses do Olimpo, ir além dos muros da universidade, tentar universalizar. Esforçar-se para não ser um chato boy, como reclamava o Oswald. Esforçar-me. Chato girl? Chato woman. Contra a frieza das grandes cidades, coercitiva e opressora que quer nos robotizar. Pelo cotidiano rudimentar, com nossos vícios de linguagem, afetos corporais, cafezinhos com as visitas e fofocas na janela. Ai, mas o Abaporu é feio. Ai, mas não é não. É sim, né não. É sim, né não. A beleza não existe. A beleza não importa. Abaporu, o homem que come gente. Diante de alguns comentários infelizes, lá vou eu de novo trazer informações de pesquisa séria sobre a polêmica do dia, o quadro Abaporu de Tarsila do Amaral. Segue o fio. A vantagem não está restrita às 4 paredes de uma sala de aula. A desvantagem, perder o controle. A vantagem, perder o controle. Que tal? Não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo isto que construí. Mário de Andrade. Destruir é mais fácil que construir, penso. Acabar com um ministério é coisa de 5 minutos e uma canetada. HIP, Ministério da Cultura.
1985 a 2019. 33 anos, como Jesus. O Mink foi criado pelo Sarney. Não, essa não é a piada. O Sarney é imortal da Academia Brasileira de Letras. Essa é a piada. Assim inicia seu discurso de posse. Casa de Machado de Assis, símbolo dos nossos valores espirituais. A sombra dos meus deuses, o sortilégio dos meus caminhos me fez chegar. Nada mais alto aqui é o infinito. O Deus primeiro, o Deus da minha fé, da minha submissão à sua voz semeadora dos destinos, que me guardou nas dúvidas, encheu de certezas os meus clarões de perplexidades, estendeu-me a mão firme de Pai, para que eu apertasse o calor de suas crenças, que me criou José, que me fez Sarney e cobriu a minha cabeça da coroa fria e sem vaidade dos dias que me entregou e eu plantei. Podemos concluir que ele fez o dever de casa, olhando para o espelho. Amém. Que horas são? Meu Deus, estamos atrasadíssimos. Já fizeram tudo antes da gente. Ai, que preguiça. A nós cabe a destruição, para comer tudo do zero e meio. 1 século, 2. Já alguns vieram, outros virão. Virão? Isso é problema de vocês. O meu problema está aqui, agora. Poderia ter citado Mário. Evitava o prefácio menos interessantíssimo. O passado é lição para se meditar, não para reproduzir. BKO, em Belo Horizonte, ano 97 da Semana da Arte Moderna.